Em Mato Grosso do Sul, os afastamentos do trabalho por burnout quadruplicaram em 4 anos e já indicam um novo recorde em 2025. O avanço dos casos acende um alerta sobre saúde mental e direitos do trabalhador. Para falar sobre esse cenário, eu vou conversar agora com o advogado trabalhista, doutor André Teodoro. Doutor, o que explica aí o crescimento tão acelerado desses afastamentos aí nos últimos anos, principalmente olhando para o cenário de Mato Grosso do Sul? Bom dia e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui novamente. E já começando nesse assunto aí, síndrome de burnout, ansiedade, depressão, aumentou muito do ano passado para agora. E eu sempre falo que o Brasil está doente e os olhos do nosso cenário político começaram do ano passado para agora a olhar para essa doença. Configurou a síndrome de burnout, que é o famoso esgotamento mental, como doença ocupacional, ou seja, é o famoso acidente do trabalho invisível. E aumentou muito em decorrência desses ambientes dentro do trabalho tóxicos, que a gente pode mencionar, metas abusivas, impossíveis que a gente fala, uma jornada extenuante, patrões mandando mensagem fora de hora, nos finais de semana, aquela cobrança excessiva. Que cobrança o empresário pode fazer, mas é uma linha muito tênue. Que medida, a maneira que ele cobra. Então, aumentou muito essas situações de afastamento em decorrência disso, e houve o surgimento do ano passado para agora, que vai começar agora a fiscalizar o Ministério do Trabalho, a questão da NR1, que são os programas de prevenções com relação às doenças psicossomáticas que a gente menciona. As empresas vai ter que fazer dentro dela essa programação de prevenções, né? E se porventura não fizer isso, vai começar a ter aplicações de multa. E esse cenário de fiscalização, como que vai ser abordado nas empresas, eu falo mais aqui na questão da capital. No interior, tem as empresas que essa metodologia, eles falam, isso aí o trabalhador tá com frescura, o trabalhador tá com mimimi, o trabalhador não quer trabalhar. Antigamente não era assim. Tanto é que a nossa CLT é da década de 40. Houve a jurisprudência vem atualizando, na tecnologia, modernidade. Isso é um reflexo. Então, o que eu possa ver, analisar diante de clientes, como eu advogo para a empresa e para trabalhadores, e é algo muito mais complexo que a gente imagina. O fato não é simplesmente um xingamento ou uma humilhação que um patrão faz para o trabalhador que automaticamente é um síndrome de burnout. Então, é a estrutura dentro da empresa, se é que a gente fala assim, é uma estrutura que vai adoecer o trabalhador. É uma consequência de várias situações. Exatamente. Né? É algo que se torna ali rotineiro, com frequência, onde você tem ali diariamente a cobrança, onde você tem talvez diariamente o assédio moral. Né? Exatamente. E isso vai desgastando esse trabalhador, né? Agora, doutor, quando a gente fala desses direitos que o trabalhador precisa se afastar por esgotamento mental, como é que funciona? Qual que é o direito que o trabalhador tem de fato, né, quando ele chega nesse ponto que ele se esgotou, né, e ele fica numa situação de muita ansiedade ao ir ao trabalho, né? Ou seja, ele precisa se ausentar ali de fato, se desintoxicar daquele ambiente para justamente voltar ao seu equilíbrio emocional e psicológico. Entendi, perfeitamente. Igual eu sempre menciono que a saúde é em primeiro lugar. Se esse trabalhador está numa situação, como você acabou de mencionar, essa ansiedade, ou, por exemplo, vai chegar segunda-feira, a pessoa já começa a chorar, tem que pensar em ir no trabalho, começa a suar frio, aquela angústia, aquela ansiedade, ele tem que procurar o quê? Um profissional especializado, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, e tem que fazer o quê? Ele precisa de um atestado, tá? Acima de 15 dias, mencionar isso para a empresa, e esse atestado acima de 15 dias ele vai afastar pelo INSS. Se o perito do INSS demonstrar e configurar que esse problema psicossomático que ele está tendo e configurar por causa do trabalho, qual que é a consequência disso que esse trabalhador vai acabar acontecendo?
São alguns detalhes de ouro que eu menciono para os trabalhadores, quando eles vêm me procurar, que eu faço essa pergunta. Por exemplo, o que é o é o B31 e o B91 que o INSS menciona isso? Parece uma dúvida besta, um detalhinho, mas a consequência jurídica ele é muito significativa. Por exemplo, se um trabalhador afasta com alegação de uma doença ocupacional, síndrome de burnout, e lá está configurado como B31, isso é o quê? Um auxílio-doença comum, normal, entendeu? Para a empresa, afasta ele, vai receber perante o INSS e ponto. Agora, se perante o INSS ficar configurado como uma doença do trabalho, esses problemas que ele está alegando, ele fica configurado pelo auxílio-doença acidentário, que é o quê? O B91. É uma configuração que o INSS menciona. Mas as consequências são monstruosas. Por quê? Se o B91, se o INSS configurar, qual que é a consequência aí para as empresas? Durante todo o afastamento do trabalhador, a empresa tem que pagar mês a mês o FGTS até o retorno dele. E quando o trabalhador voltar a trabalhar, a empresa não pode desligar. Durante um ano tem que ficar com esse trabalhador. É a famosa estabilidade dele. Então, imagina a cabeça de um patrão, de uma empresa, que chega esse trabalhador, começa a afastar a alegação, já cria um clima totalmente ruim, que os empresários ficam, ainda vai ter que permanecer com esse trabalhador durante um ano. Tecnicamente, sim. Ou você desliga ele e paga todas as consequências disso. Certo. Entendeu? Ou se não, que alguns casos que eu vejo, desliga o trabalhador e vira aquela chuva de processo que eu posso analisar, que eu faço audiência todos os dias. Os processos do trabalho dentro da Justiça do Trabalho só aumentam, não diminuem. E a tendência é só piorar. Porque culturalmente, a nível de Brasil, a nós, empresários, ou qualquer tipo de pessoa, só funciona quando mexe no bolso. Sim. Então, como que os empresários, essa fiscalização do Ministério do Trabalho dentro das empresas vai atuar, se vai ser eficaz ou não, se vai aplicar a multa ou não, se as empresas estão respeitando a NR1, se estão fazendo programas preventivos para evitar doenças psicológicas dentro do trabalho, isso a gente vai descobrir isso junto. Mas, uma coisa eu menciono, esse acidente do trabalho invisível que a gente menciona, o trabalhador, para provar isso durante um processo do trabalho, é mais complexo que a gente imagina. Certo. Tá? Ele tem que ter provas. E às vezes essas provas, eles vêm procurar, doutor, não tem como provar. Aí eu sempre menciono, rastros digitais, provas documentais, por exemplo, prints do WhatsApp, e-mails, fora de hora. E eu sempre prezo a testemunha ocular que trabalhou com ele, que se presenciou alguma situação vexatória, alguma cobrança excessiva. E dentro das empresas sempre tem que ter o quê? Um canal de denúncia para evitar essa questão desse assédio moral. Lembrando que esse assédio moral tem que ser algo constante, tem que ficar insustentável dentro do trabalho, pensando numa complexidade quando envolve um processo. Precisa de um perito, o juiz vai analisar as provas, testemunhas. Não é simplesmente um grito, uma humilhação, que significa que é assédio moral. Um contrato de trabalho, por exemplo, uma pessoa que fica 8 meses, 7 meses trabalhando, já alega isso aí, opa, peraí. Então, normalmente nas perícias ou numa audiência, o juiz analisa. Perguntas fora do trabalho. Vivemos uma situação pós-pandemia, se você perdeu algum parente na pandemia, se a pessoa está com algum problema familiar, um divórcio, aconteceu uma coisa fora, se a pessoa já vem com essa doença, se tem familiares que têm essa doença de depressão, alguma coisa. Então, é um assunto que envolve muito mais além do que a gente imagina. O que eu posso ver quando eu estou advogando para a empresa? Qualquer tipo de situação, o trabalhador vai alegar assédio moral. Ah, eu tô ruim, tô esgotado, mas peraí. Não é simplesmente isso. Entendeu? Então tem que ser algo muito mais além e detalhes que a gente tem que explicar pra pessoa, para entrar com ação de aventura que eu falo, entendeu? Muito bem, tá aí 7h14. Conversei com o advogado trabalhista, doutor André Teodoro. Doutor, obrigado pela sua participação aqui. Um assunto bastante delicado para a gente, né, abordar aí, que tem as suas linhas, né, os seus limites, mas eu acho que a mensagem principal é um bom diálogo dentro da empresa, né, tanto com empregador para empregado e vice-versa. Isso
evita inúmeros problemas futuros, né? Não, com certeza. Um bom dia a todos, agradeço, uma boa semana aí. E eu sempre menciono que um bom diálogo, uma boa conversa entre o trabalhador e o patrão, tudo se resolve.